E o mercado hoje segue caindo. Tivemos resultado de Taesa, mudança na política de dividendos. Taesa hoje cai mais de 2%. E isso não é comum de acontecer, porque uma empresa do setor elétrico como a Taesa, do segmento de transmissão, não costuma ter tanta volatilidade. Então, o que será que está acontecendo? Vamos comentar aqui. Mas o primeiro ponto é o Ibovespa, nosso principal índice de mercado, está caindo 1,36%. O dólar, por sua vez, subindo a 5,17%, subindo quase 1%. Então, o Ibovespa caindo um pouco mais de 1% e dólar subindo ali mais ou menos 1%. Isso geralmente ocorre quando há fuga de dólares do Brasil, porque você tem um resgate de dinheiro da Bolsa de Valores ou até de títulos públicos do Brasil, e isso é o estrangeiro fazendo, retira os dólares do Brasil, o dólar fica mais escasso. Isso acarreta o quê? Acarreta uma alta do dólar, porque ele passou a ser mais escasso no Brasil. Mas por que, afinal de contas, está havendo essa fuga? É que ontem tivemos a redução da taxa Selic para 10,5% ao ano. Só que algo que não vinha acontecendo era uma decisão muito dividida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juro básica da economia a ser aplicada. Foi ali uma decisão por maioria de 5 a 4 votos. E o pessoal que foi indicado pelo Lula votou pela redução em 0,5% da taxa Selic, mantendo aquele ritmo anterior de redução em cada reunião do Copom de 0,5%. Então era uma expectativa do pessoal. Só que a decisão acabou sendo, na visão do Roberto Campos Neto, de reduzir apenas 0,25 pontos percentuais. E só essa redução menor do que se esperava no primeiro momento, já é suficiente para gerar essa volatilidade no mercado. Mas não só isso. O grande problema é, se o pessoal indicado pelo Lula está decidindo que é para você cortar taxa Selic na marra, isso gera uma expectativa de inflação. E por que é gerada uma expectativa maior de inflação? Por um motivo muito simples. Juro menor significa as pessoas captando dinheiro a um custo mais baixo. Pessoas, eu digo em modo amplo, pegando tanto empresas quanto pessoas físicas. E aí o consumo, a produção acaba se acelerando, mas de modo artificial, obviamente. Você não pode cortar o juro na marra. Nós vimos o que aconteceu durante a pandemia, quando a Selic foi a 2%, quando não deveria. Gerou uma inflação forte no Brasil. E esse medo da inflação gera queda nos mercados. É isso que acaba acontecendo. Porque pare e pense aqui comigo. Se eu tenho uma expectativa de inflação maior, principalmente a partir de 2025, quando o pessoal do Lula vai estar no comando do Banco Central, vai sair o Roberto Campos Neto. Então imagina só, eu vou ter uma inflação maior, então eu, investidor estrangeiro e até o brasileiro, vou passar a exigir um retorno maior dos meus investimentos. E para que o retorno do meu investimento seja maior, para compensar essa inflação maior, eu preciso fazer com que o preço dos títulos, dos ativos, caiam. É por isso que os ativos caem quando os dados econômicos pioram, porque você está aumentando o risco, precisa de mais retorno, e aí o preço precisa cair e acompanhar esse maior risco. É a velha relação risco-retorno. Aumentei o risco, preciso aumentar o retorno, e para aumentar o retorno, eu abaixo o preço. Não bastasse tudo isso, a gente já está vendo um movimento de abandono da Faria Lima frente ao governo atual. O Stuhlberger já jogou a toalha, o pessoal está falando, em relação ao fiscal no Brasil, porque já houve ali todo um reperfilamento da meta fiscal do governo. O governo já mudou isso, e é engraçado que esse pessoal acreditava que o governo teria compromisso fiscal. Eu vi um comentário que eu achei muito engraçado e é exatamente isso. Puxa vida, tadinho desse gestor. Ele é um adolescente de 50 anos. Sim, porque acredita que o governo iria cumprir a meta fiscal de zerar o déficit primário. Um absurdo. Mas enfim, aí agora vem esse discursinho. Tudo isso gera volatilidade nos mercados. E é por conta desse maior risco que hoje você está tendo o quê? IPCA mais 6,15%. Porque agora, se eu tenho mais risco, eu preciso ter uma taxa pré-fixada aqui no Tesouro IPCA que seja maior para compensar esse risco maior. E isso acaba impactando também no mercado de fundos imobiliários. Ocorre uma correção de preços porque o pessoal começa a repensar, será que vale a pena eu comprar fundos imobiliários nos preços atuais ou comprar o IPCA mais 6, que é famoso aqui no Brasil? Então, gera esse tipo de situação. Para quem é investidor de longo prazo e quer aumentar a sua posição em renda variável, também se gera uma oportunidade, porque é uma queda de preços oriunda de um movimento migratório do dinheiro que sai da renda variável para a renda fixa em um momento de curto prazo. E a Taesa caindo mais de 2%, e é raro disso acontecer. A Taesa, por exemplo, quando a gente pega a volatilidade dela dos últimos 12 meses, é uma volatilidade anualizada muito baixa, de 12,79%. É muito baixinha, até 30% é considerado uma volatilidade baixa. Isso você consulta aqui
no site da B3, digitando no Google desvio padrão B3, aí você consegue verificar isso. Fica muito claro que Taesa não costuma variar muito. E olha só o beta da Taesa, 0,29 dos últimos 5 anos. O beta é justamente o nível de sensibilidade da Taesa em relação ao Ibovespa, ao mercado. O beta padrão dos benchmarks, do índice de referência, por exemplo, Ibovespa, é 1. Então, toda ação que se aproxima de 1 significa que é uma ação que está mais alinhada com os movimentos do mercado, com a volatilidade do mercado. A Taesa é de 0,29, está bem abaixo de 1. Bem abaixo da volatilidade do Ibovespa. Significa o quê? Que na média, a Taesa cai 0,29 quando o índice cai 1%, ou a Taesa sobe 0,29 quando o índice sobe 1%. Então, olha só o nível da Taesa. E hoje é um caso atípico porque o índice está caindo 1,37 e a Taesa, por sua vez, caindo mais de 2%. E um primeiro ponto foi um anúncio de dividendos não muito alto, mas isso a gente precisa concordar que já era esperado. A companhia anunciou um juro sobre capital próprio de 0,42 por unit, que é a classe de ação mais líquida, pagamento no dia 27 de junho, Datacom no dia 13. Você precisa ser dono das ações até o dia 13, senão você não tem direito a receber esse JCP. E se a gente partir da cotação atual próxima de R$ 34,00, 42 centavos, preciso descontar o imposto de renda, JCP. Então eu multiplico aqui por 85. Chego a 35 centavos. Esse é o valor líquido. E vou dividir pela cotação atual de 34, eu chego a pouco mais de 1%. Então não é um yield muito alto do padrão de Taesa, 1%. Então isso já impacta um pouco porque é uma empresa considerada de dividendo. Uma empresa considerada de dividendo, ela é impactada pelo tamanho do dividendo que ela anuncia, que ela libera para os investidores. Então se ela anuncia um dividendo baixo, a tendência é que a cotação venha a cair. É o chamado efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. Os investidores são os clientes, eles querem o dividendo é baixo, a cotação vai cair. O movimento contrário também é verdadeiro. Dividendo alto também acaba sendo sinônimo de maior procura dos investidores, gerando elevação dos preços. E não foi só isso. Tivemos uma mudança na política de dividendos da Taesa. Que mudança foi essa? Olha, a Taesa mudou o seu parâmetro de apuração do tamanho do dividendo. Eu explico. Até então, a Taesa vinha pagando seu dividendo com base no Padrão Internacional de Contabilidade, que é o IFRS. Então, a Taesa e outras transmissoras, lá na sua contabilidade, elas têm duas métricas para informar ao mercado. O padrão IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade, e o padrão regulatório, interno aqui do Brasil, do setor. Qual desses dois padrões a Taesa vinha utilizando para pagamento de dividendo? O padrão IFRS. Só que, qual é o padrão que realmente reflete o potencial de geração de caixa da empresa? O padrão regulatório. Então, a gente tinha aqui o quê? Algo meramente pro forma, só no mundo das formas. Não era a realidade da geração de caixa da Taesa. Então acaba sendo um dividendo um pouco distorcido, enquanto que aqui é um dividendo mais real, dentro da geração de caixa da empresa. Então o que ela fez foi fazer essa adequação mesmo. Passou a adotar agora o padrão regulatório no pagamento dos dividendos. Olha o que diz esse fato relevante. Visando a execução do planejamento estratégico e maior previsibilidade por parte do mercado, a base de cálculo para a distribuição de proventos da companhia, a partir de 2024, passa a ser o lucro líquido regulatório. E o percentual será de 75% do lucro líquido regulatório. Sabe quem paga também dessa forma? A Transição Paulista. Então, acabou sendo uma adequação, sendo que a Taesa ela quer começar a pagar um payout de 90% a 100% do lucro líquido regulatório a partir de 2025. O dividendo tende a ser um pouco menor. Então, isso acaba gerando queda nas ações. Mas é um dividendo mais sustentável. Então, para o investidor de longo prazo, não pode só pensar no dividendo de curto prazo. Você tem que pensar na sustentabilidade da empresa. Até porque hoje a Taesa está com uma dívida bem elevada. E ela ficar pagando muito dividendo, tendo uma dívida alta para saldar, pode ser complicado. E a Taesa diz que esse novo parâmetro não vai alterar a política de dividendos da empresa no sentido do mínimo de dividendo, que é de 50% do lucro líquido do exercício. Então esse mínimo não vai se alterar. É o mínimo que, inclusive, está no site da empresa. Então, quando você vai aqui no site de relações da empresa, clica em remuneração aos acionistas, ela diz claramente, isso está no seu estatuto, que é a norma da empresa. Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado. E aqui é o padrão IFRS. Então, na prática ficou assim, o mínimo de 50% do IFRS e aí
os 75% do lucro líquido regulatório se ele for maior que esses 50%. É assim que ficou agora o dividendo da Taesa. Vai cair um pouquinho, já começou a cair, mas faz parte do momento atual da Taesa. Ela precisa investir mais para ter mais concessões. Vamos dar uma olhada ali nos resultados para você entender o que está acontecendo com a Taesa. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no endividamento, que a gente precisa ficar de olho nesse endividamento. Porque dívida muito alta num país como o nosso, que toda hora está mudando ali previsão de taxa de juros e inflação, a empresa não tem previsibilidade nenhuma. Aí como que ela vai ficar distribuindo muito dividendo? A dívida cresceu 0,6% de um trimestre para outro. Isso não é bom, está crescendo a dívida. Quase 10 bilhões de reais de dívida bruta. E hoje, a estrutura de capital da Taesa está assim, 44% capital próprio, que é o patrimônio líquido, 56% dívida líquida. O máximo que é aceitável é 60% dívida, 40% patrimônio líquido. Então veja que a Taesa não está com muita folga. E o indicador dívida líquida sobre EBITDA, considerando as controladas da Taesa, as suas empresas investidas, quase 4 vezes. E quando você tira aqui o efeito das controladas e coligadas, passa de 4 vezes. Ou seja, está no limite, não dá mais para ser uma vaca leiteira nesse momento. Até que os investimentos da Taesa comecem a gerar mais caixa para poder ter mais folga na distribuição de provento. Então, por mais que eu veja essa alteração na política de dividendos como menor dividendo, isso é óbvio, para mim não foi ruim no sentido de sustentabilidade da empresa no longo prazo. Quanto aos resultados, foram fracos, precisamos reconhecer. Isso também explica a queda de Taesa. Receita líquida caiu 2,4%. EBITDA regulatório, que é o que importa, regulatório, agora ficou mais irrelevante ainda IFRS, caiu 7,1%. A margem EBITDA caiu 4,2%, lucro líquido caiu 10%. Ou seja, resultado fraco. Temos que reconhecer que em dados momentos, mesmo boas empresas têm resultados mais fracos. E aí, por mais que a Taesa ainda esteja experimentando efeitos da queda do IGPM, isso acabou impactando negativamente na receita líquida da empresa, o lucro da empresa, olha só, é comentário da própria Taesa, foi impactado negativamente pela maior despesa financeira líquida, motivada pelo aumento do volume médio da dívida. Olha o problema. Dívida crescendo, aumenta a despesa financeira dela, que é o pagamento de juros da sua dívida, e isso ocasiona o quê? Menor lucro líquido. Agora o pessoal achando que a Selic não vai fechar a 9% ao ano, nesse ano, mas sim a 9,5%, gera-se uma expectativa de que a dívida das empresas, incluindo a Taesa, não vai ser tão reduzida assim quanto se pensava antes. Impacto nos preços. Outro ponto, margem EBITDA da empresa caiu, denotando um pouco menos de eficiência na geração de caixa. Isso é ruim também. O que é a margem EBITDA? É o quanto a empresa consegue gerar de lucro operacional a partir da receita líquida. E aí isso passa um sinal para o mercado do seguinte: a Taesa, além de estar aumentando seu endividamento, reduzindo o lucro, está tendo uma eficiência operacional menor. E aí isso reforça a tese do pessoal de que a Taesa estava cara. E estava um pouco cara mesmo. E aí, se a Taesa chegar aos R$30, aí eventualmente pode fazer sentido aumentar a posição. Já vou mostrar para vocês meu preço teto nela. E um ponto que a gente tem que ficar de olho é o seguinte: quanto que é uma receita líquida anual da Taesa? Algo em torno de 2,3 a 2,5 bilhões de reais. É isso que você pode esperar de Taesa. Só que Taesa tem concessões a vencer em 2030. E aí, que concessões são essas? As mais importantes: a TSN e a Nova Trans. Dá mais ou menos 1 bilhão. Sendo que a Taesa prevê uma RAP operacional chegando a 4 bi, só que a receita líquida mesmo vai chegar a 2,5, como eu falei para vocês. A gente perde 1 bilhão de RAP, deve perder pelo menos 30% de receita líquida. Então a receita líquida da Taesa, sem essas concessões, poderia cair de 2,3 bi para 1,6, significando que ela poderia cair 20, 30% em termos de cotação, caindo dos seus R$34 para os seus R$23, R$24. Então olha o temor do mercado hoje. Por isso a Taesa precisa fazer o quê? Substituir essas grandes concessões. Sendo que a queda de 50% da receita anual permitida já está tudo no preço, isso já é um dado público, o mercado já sabe disso, então nem é mais essa a preocupação. O que você tem que olhar aqui são os projetos em construção, que devem gerar uma receita anual permitida de mais 467 milhões. Ciclo 2023-2024. No total, você tem uma previsão de 547 milhões. É pouco, precisa dobrar essa quantidade para compensar o vencimento em 2030. Então a Taesa precisa se mexer. Mas para ela poder investir mais em novos leilões, primeiro que precisam ser minimamente rentáveis, a ponto de compensar o custo de capital da empresa, e segundo que ela precisa ter um controle mínimo do endividamento, porque senão ela não vai conseguir investir tanto. E aí o que precisa acontecer para ela conseguir cumprir com esses requisitos? Reduzir o dividendo. Então é isso que você pode esperar hoje da Taesa. Agora, quanto ao negócio em si,
ele continua muito bom. Não é mais tão bom quanto no passado, porque agora tem muita concorrência, a gente viu isso gerando taxas internas de retorno menores nos projetos, mas ainda assim é um bom negócio, continua previsível, com altas margens. Só tem essa questão aqui que em dados momentos você precisa reduzir dividendo, precisa investir mais, ficar com uma alavancagem maior, e aí depois você vai colher os frutos novamente. Mas ainda assim, 75% do lucro líquido regulatório não é algo ruim. Mostra para mim um sem número de empresas que tem uma política com payout tão alto assim. Só seguradoras aí e alguns bancos apenas. Por isso, não vou vender Taesa, mas também não vou comprar. E o meu preço teto está aqui na nossa planilha de preço teto, que nós desenvolvemos aqui da Mirai. Eu vou pesquisar aqui a ação. Tem 60 ações e 40 fundos imobiliários, tá? EE11, tá aqui, já aparece para mim. E olha só, nós acertamos que o payout seria próximo de 75%, dando um dividend yield próximo de 7% hoje. Mas e o lucro por ação? Deve permanecer com essa estimativa de 3,30? E a resposta é sim. Nós vimos que o lucro da Taesa caiu 10%. Se o lucro cair 10% nesse ano, ainda vai estar dentro da nossa margem de segurança no lucro por ação projetado. Afinal, quando a gente vem aqui no Investidor 10, você consegue consultar o lucro por ação, você vê aqui que o LPA da Taesa no ano de 2023 foi até bem mais alto. Hoje, se aproximando de 3,90, nós projetamos uma queda bem grande. Já prevíamos esse cenário mais difícil de resultado financeiro da empresa. Então, 3,30 é uma projeção razoável com Taesa. Diante disso, o preço teto está aqui, em 35. Mas nós estamos com uma taxa de desconto de apenas 7%, que é o que nós adotamos aqui com empresas mais de dividendos. Queremos um desconto maior. O desconto está muito baixo. A nossa margem de segurança hoje é apenas 1% aproximadamente. Queremos pelo menos 10% de margem, 10, 15. Quanto mais margem você conseguir, melhor. A empresa deve negociar próxima de 10 vezes lucro, o que não é uma grande pechincha. Com lucro em queda, ela acaba tendo um PL aí se elevando um pouco. Então, preferimos comprar lá na casa dos 32, quiçá até 30, que seria mais ou menos nosso preço médio. E esse aqui é o preço-alvo médio dos analistas, R$ 35,00. A maioria das recomendações ou são neutras ou mandando vender. E aí tem todos esses dados aqui na nossa planilha. Taxa de desconto do preço teto, a margem de segurança, a cotação que se atualiza 2 vezes ao dia. Qualquer alteração que fazemos aqui na nossa planilha, você recebe um e-mail informando qual ativo foi alterado. Então, se você tiver interesse nessa planilha para automatizar ali o preço teto dos seus aportes, eu vou deixar o link para fazer a sua assinatura aqui embaixo. Pode testar 7 dias grátis. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você achou que o resultado de Taesa foi muito ruim, se nesse momento você está comprando, pretende vender, como você tem se posicionado agora em relação a Taesa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!